Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e profissional da área de elaboração de material didático. Além da questão aí de professor empreendedor, que nós temos aí o Grupo Spolidoro de Educação, que incentiva os professores empreendedores. E hoje eu vou começar com uma pergunta bastante relevante aí para vocês. Quanto vale sua hora-aula? Essa é uma pergunta polêmica, mas ao mesmo tempo que merece uma reflexão, por isso eu trouxe o vídeo de hoje, para que nós comecemos a pensar qual é o valor do professor aí enquanto ser social e se ele recebe o quanto ele precisa receber ou se a gente paga mais por esse professor. Mas para que a gente chegue nesse pensamento, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre custo-benefício. Custo-benefício é um termo super importante no mercado de trabalho e ele vai indicar a relação entre o custo de alguma coisa e seu respectivo ganho. Para eu poder explicar um pouquinho melhor para vocês, esse custo-benefício ele vai dizer respeito a produtos e a serviços, tá? Produtos é algo que você compra que já está pronto, e serviço é o que uma pessoa sabe fazer e ela presta esse serviço para que você possa se beneficiar do trabalho dela, né? Nós não podemos colocar preço, né, quando o profissional ele faz autonomamente um trabalho. Isso vai ficar muito claro na questão de horas-aula. Então, a gente vai ter uma hora-aula que é de instituição, né? Quanto vale a sua hora-aula? Se você trabalhar numa instituição maior, de maior nome, naturalmente a sua hora-aula deveria ser maior, que tem que acompanhar aí o que a instituição pede em relação à mensalidade das crianças. Se você trabalha em uma escola menor, o empresário não tem como pagar muito mais para você. E se você trabalha autonomamente, você vai precisar avaliar o custo-benefício do seu serviço em relação à aprendizagem daquela criança ou daquele adulto. Vou dar um exemplo bastante claro, que para mim foi um dos pontos que mudou minha vida, quando eu ainda lecionava para inglês, né, no caso, idiomas. Eu fui em uma palestra, gente, lá na palestra foi falar uma moça que ela dava aula de inglês igual um monte de gente dava aula de inglês ali particular. Enquanto a maioria cobrava tipo R$ 50 a hora, essa moça cobrava 150 e ela não tinha dia disponível, ela tinha fila de espera de aluno. Às vezes a maioria que estava ali tinha dificuldade de encontrar aluno que pagasse os R$ 50, então eles nem poderiam imaginar como alguém que cobra 150 não tinha vaga, né? Então, além de não ter vaga, tinha uma lista de espera gigante ali para poder ser aluno dela. E daí ela explicou que ela tem uma série de regras e que o foco dela é a solução de aprendizagem do aluno. Ela tinha algumas regras, como, por exemplo, se o aluno, por 2 semanas, não entrega a lição, ele perde a vantagem de ter aula com ela. Então, ela mesma dispensa o aluno. Porque ela dizia que era uma péssima propaganda, né? Um péssimo marketing, aquele aluno deixar de fazer lição e daí, no caso, ele para de aprender, né? Ele não vai aprender o quanto ele deve, porque ele não cumpriu a parte dele na aula. E daí pode ser que quando ele for comentar com alguém, e alguém perguntar, mas você paga 150 a hora, mas ela é boa professora, eu não estou aprendendo tanto. Porque ele não fez a parte dele, mas como ele está pagando alguém para que ele aprenda, inconscientemente você tem aí uma propensão a culpar a pessoa que está prestando o serviço. Então, nesse caso, ela fazia um balanço muito bom de custo-benefício, então ela realmente preparava muito bem a aula, ela tinha uma questão de já estudar o cérebro, isso no ano 2000, tá, gente? Então faz muito tempo. Ela já estudava como que era essa questão da aprendizagem de segunda ou terceira língua para o cérebro, o que que ela poderia estimular durante as aulas. Então, tudo isso entrava ali para poder contribuir com a maior valorização dela no mercado de trabalho. Eu acho que ficou bem claro, né, o custo-benefício. Além disso, é assim,
O preço pago pela sua hora de trabalho vai depender do benefício que você oferece, então, mais capacitação, mais entendimento do aluno, mais atualização vai valer mais enquanto hora de trabalho. E o benefício que você vai oferecer também depende, né? Não apenas da sua capacitação, mas do que você faz com ela na prática. Então, veja o meu caso. Minha primeira faculdade foi letras. Quem diria que uma pessoa que faz letras, que é praticamente fadada a ser, já sai da faculdade fadada, né? Às vezes você quer trabalhar com jornalismo, com redação, com revista, e você não consegue porque 95% das pessoas formadas em letras vão para a sala de aula. Então, não é o que eu fiz de faculdade, mas o que eu consegui fazer a partir dela. Então, eu fazendo letras, eu não preciso ficar restrita ao que o mercado me oferece. Eu mesmo posso criar as possibilidades dentro do que o curso me ofereceu de conhecimento. Então, são coisas diferentes. Quanto que vale sua hora-aula? Eu dividi em três tipos de valorização, porque a gente tem aí uma oscilação de preço, né, para hora-aula ou hora de serviço, porque a gente tem pessoas na área de educação que não trabalham com hora-aula, né, por hora de serviço. E eu vou dividir aqui em profissionais de memória, profissionais mecânicos e profissionais que realmente chegaram a uma maturidade profissional. E daí, a intenção de fazer isso, na verdade, até você vai passar por momentos muito fortes a partir de agora. Então, prepara aí, se você tem problema com fortes emoções, começa a se preparar psicologicamente, porque eu vou falar algumas verdades que talvez doam para algumas pessoas, mas é a realidade de mercado. Porque enquanto mentirem para os profissionais não vão crescer. É igual aquele texto que às vezes a gente usa em reunião de pais, que é o Mães Más, que quanto mais chata foi a sua mãe, melhor você vai se dar no mercado de trabalho, porque ela era tão chata, tão exigente, que você se torna uma pessoa melhor. Né? Então, esse é o intuito do texto Mães Más, que vocês encontram facilmente aí no Google, tá? É bastante usado em reunião de pais, para os pais se conscientizarem, assim, que eles têm um papel na educação, né? Em relação ao profissional de memória, ele vai ter uma frase típica dele, tá? Vai ser uma frase assim que ele fala o tempo inteiro. Ele vai falar assim, ó. Na época na minha época a gente estudava de verdade, ou se não, na minha época a gente aprendia latim, ou se não, na minha época a gente sabia os hinos de cor. Então, tudo aquilo que ele vai ter uma memória afetiva, geralmente positiva, ele vai ter uma tendência a passar para o colega, na verdade, para o colega não, para as crianças em sala de aula. Então, porque quando eu era pequeno, minha professora me pintava de índio e eu ficava feliz, porque me sentia bem. Então, quando ele for professor, ele vai pintar as crianças de índio, independentemente se a gente tem todas essas questões sociais indígenas atuais e se o pensamento já evoluiu. Como ele tinha um sentimento bom, ele acaba fazendo isso com as crianças também. Ou se não, na época dele, a professora fez uma coisa que deixou trauma. Então, na minha época, a professora fazia isso, então eu não faço isso com os meus alunos, porque não deu certo para mim. Mas e se de repente isso que não deu certo para ele é o que vai dar certo para o aluno? Então tudo tem as duas moedas, os dois lados da moeda, né? Importante aí a gente pensar sobre isso. Quais são as características desse profissional, gente? Vocês vão dar risada daqui a pouco, quem já passou disso, mas quem estiver sendo um profissional de memória, provavelmente vai ficar bem preocupado, e essa é a intenção mesmo, que a gente tem que evoluir, né? Esse daí, ele vai usar um material que a escola dá e vai até comprar os materiais novos, né? Então, ele vai usar esse material, mas ele vai trazer práticas da infância sem sistematização. O que que isso significa? Que ele vai usar coisas que ele lembra de quando ele era aluno, mas ele não vai se preocupar se aquilo tem uma base científica ou se aquilo dá certo para outras pessoas, porque é tão gratificante para ele que ele vai deixar de lado essa sistematização. Então, é aquele tipo de aula que cria memórias afetivas com a criança, mas não quer dizer que essas memórias afetivas elas levem a uma aprendizagem.
né? Ele estudou, fez pedagogia, se formou e parou ali, porque ele acha legal entender. Então, foi muito legal entender os estágios de Piaget, foi legal quando a professora explicou de Montessori, só que ele não entende como que essa teoria vai se aplicar na sala de aula. Então, uma frase muito frequente dele é que ele fez pedagogia, mas na sala de aula é outra história, né? Acontece diferente. E ele praticamente brinca de escolinha. Então, é aquele profissional que, infelizmente, é muito simpático. As crianças gostam dele enquanto pessoa, mas na hora, assim, de você medir a aprendizagem do aluno, o aluno não consegue chegar nos objetivos, nas metas acadêmicas, porque, afinal de contas, é isso que ele está fazendo na escola, ele precisa chegar numa meta acadêmica. Ele não consegue alcançar essa meta porque tem outras questões envolvidas. Ele não consegue ter esse embasamento científico que ele precisaria durante as aulas por parte do professor. Então, é como se eu pegasse e brincasse de escolinha com as crianças. Então, vamos brincar de escolinha. O que que a criança faz para brincar de médico? Ela vai usar as memórias de quando ela vai no médico para poder examinar, fazer a receita. Então, tudo isso ela vai reproduzir, mas sem ter um conhecimento por trás. E para vocês entenderem melhor, eu trouxe uma imagem que vai deixar extremamente claro, que é essa daqui. Aqui onde eu moro, a gente chama isso daí de gambiarra, gente. Vocês veem aí que a pessoa não teve nem a preocupação de tirar um chuveiro para colocar o outro. Então, a gente tem seus chuveiros sobrepostos. O que que vai acontecer? Me lembra muito esse profissional de memória quando a gente tem, por exemplo, na família, toda família tem um, se não for você, né? Que o avô fazia de um jeito, e daí o pai faz daquele jeito, mas acrescenta um jeitinho dele, então vai virando uma gambiarra maior. E daí, para que que você vai pagar um profissional se você pode dar um jeito colocando uma madeira, né? Agora pensa, tem uma pessoa dessa na família, que nem meu pai, ele fazia várias tarefas de casa, assim, né? Tipo marido de aluguel, ele tinha várias habilidades. E ele gostava muito de pintar as paredes, e ele pintava até muito bem. Então, se alguém precisava pintar a parede, ele gostava de fazer isso. A pessoa chamava meu pai. Mas vocês acham que pagavam quanto para meu pai pagar para o meu pai pintar a parede, gente? Era praticamente um favor, né? Porque ele gostava de fazer, a pessoa comprava a tinta, ele gostava de conversar, então a troca era quase ali pelo tete a tete ali da conversa e pelo prazer de fazer a coisa para a pessoa e resolver o problema. A pergunta é ao contrário aqui, tá? Por quê? Porque esse professor de memória, o que ele vai fazer? Ele vai usar essas habilidades, embora ele saiba que ali tem uma fiação, que tem uma questão de conhecer o tipo de chuveiro, de saber como que está a parte de encanamento, ele vai tentar resolver do lado de fora. Então, é de acordo com as memórias dele. E daí, esse profissional aqui é aquele profissional de memória que você começa a pensar desse jeito, ó. Quanto você pagaria por uma gambiarra se você fosse o dono da escola ou o governo, né? Se você tem professores que têm uma tendência a utilizar essas estratégias quase que brincando de escolinha, quanto você paga por um profissional desse, que em lugar de utilizar o que ele aprendeu na pedagogia e colocar na prática a teoria e saber, olhando a prática, qual que é a teoria envolvida por trás, em lugar de fazer isso, traz memórias afetivas para a criança, num ambiente que é acadêmico e espera que modifique o cérebro da criança, que crie aprendizagens. Também baseados na parte afetiva, mas aprendizagens significativas aí do ponto de vista de habilidades e competências sociais e econômicas e mentais, né? Quanto que você pagaria por uma gambiarra? Né? É quanto vale a hora-aula desse profissional de memória. Próximo profissional é o mecânico. Esse daí é uma parcela significativa dos profissionais da educação. É aquele que consegue dar o livro inteiro. Olha que bom, uma bênção esse professor, né? Porque a escola compra o livro, ou senão o governo investe nesse livro,
E ele consegue dar tudo, então o dinheiro foi super bem aproveitado, porque o livro foi dado de cabo a rabo. Então, esse profissional, ele precisa de um apoio, porque ele é a parte mecânica da coisa, e lembra bastante a diferença de um pedreiro e um engenheiro, né? O pedreiro, gente, ele vai dar conta ali até certo ponto. Daquele ponto em diante, se você tirar as ferramentas dele, ele não consegue se virar. Se você falar, olha, você vai instalar o chuveiro, mas eu quero que você não instale do jeito que você fez a vida inteira. Você vai fazer do meu jeito por causa disso, disso e disso. Não sai. Que é a mesma questão do método, né? A pessoa ficou lá 20 anos dando um método X, e quando a escola chega e fala, olha, só que agora você vai dar o método Y, você desestrutura a pessoa e ela não consegue dar conta, porque ela precisa de uma outra capacitação para entender esse outro método, para então iniciar a parte profissional dela nesse método. E daí ela vai começar a se prender novamente a um método, né? Esse daí, mecânico, é aquele professor que ele lê o manual, que é o livro do professor, e ele aplica o livro didático. Ele vai ser muito ligado no gabarito, então, se você tirar o gabarito, ele já não tem segurança da atividade. Se você não tiver o manual do professor, ele praticamente não dá aula, porque como ele vai saber o que ele vai usar além do livro, não é verdade? Um manual precisa vir com explicações que estejam de acordo com o que ele necessita para tirar as dúvidas, e muitas vezes ele precisa de um tirar-dúvidas ali da editora, porque nada disso ainda é suficiente. Ele vai aprender a teoria, mas ele sabe que na prática a história é outra. Então, é aquele profissional que fala muito, 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 vocês já devem conhecer alguns assim, que eles vão falar muito o seguinte: a gente aprende tudo aquilo na faculdade, na hora de dar aula é tudo diferente. Porque ele não consegue fazer essa ponte. Ele está muito ligado na parte prática, mas ele não consegue entender o que tem por trás daquela prática. Então, ele é totalmente mecânico. É o executor, né, praticamente. E ele vai buscar soluções que são prontas e a curto prazo. Meu aluno não sabe a letra B. Vou dar o Babebi-Bobu exaustivamente, porque uma hora ele vai aprender. Então, assim, ele foca naquilo, naquele objetivo, sim, mas ele busca soluções prontas. Meu aluno não consegue fazer subtração. Vou assistir um par de vídeos lá na internet para ver qual que é o vídeo que vai me dar uma solução para esse aluno. Então, a solução nunca vai vir dele, vai vir sempre de outro lugar. Ele não consegue pensar na solução. Ele pensa no problema, mas outra pessoa precisa vir com a solução para ele. Ou a solução vai ser um livro, ou a solução vai ser um vídeo, ou a solução vai ser uma dica. Então, sempre vai ter alguém para poder entrar nesse meio para solucionar o problema. E aqui lembra muito um manual. Aqui, na verdade, eu fiquei em dúvida entre colocar um manual e chuveiros sendo fabricados em massa. Porque, embora a gente tenha esse manual aí, ó, de como trocar a resistência, vocês veem que é quase assim. Você entendeu o que é que eu explique? É um manual desse tipo aí, ó. A gente tem o desenho do chuveiro, tem o nome das peças, e daí vai ter ainda no manual como que você faz para poder trocar essa resistência. Só que e se for outro tipo de chuveiro, será que é igual? A mesma coisa se aplica ao aluno. Eu estou usando o mesmo livro didático, mas será que ele funciona para o aluno A como ele funciona para o aluno B? Então, será que a tratativa ali, a execução pode ser igual? Ou eu preciso variar para que ele aprenda? Então, nem sempre esse manual aí que vocês viram de chuveiro vai se aplicar em outro tipo de chuveiro. Aliás, não vai, né? A gente precisa que seja um chuveiro desse tipo aí para poder dar certo. Se você coloca outro chuveiro e dá esse manual para a pessoa, ela já não consegue colocar ali em prática. Então, a pergunta é: quanto você paga por uma execução de manual? Então, o valor da hora-aula de um professor mecânico. Quanto você acha que custaria para a empresa ou para uma pessoa particularmente aí, em aulas particulares, quanto que ela acha que vale um professor que segue o livro? Quanto ela acha que vale
alguém que só sabe trabalhar se tiver um manual junto, porque ele pensa, ele não consegue pensar na solução, a solução precisa vir pronta, né? Então, qual que é esse balanceamento? E, finalmente, a gente vai para o professor profissional. Esse daí é aquele que diz, não, vai ser desse jeito, porque eu sei como meu aluno aprende. Então, ele é decidido, ele tem segurança e é capacitado. Quanto mais capacitação, maiores as chances de você se tornar profissional, maiores as chances de você poder aumentar o seu salário. E depois eu vou comentar da questão dos que são profissionais e estão em meio dos de memória e dos mecânicos, tá? Esse daqui, ele sabe que ele precisa dosar os recursos, então ele vai usar o livro didático se a escola assim pedir, mas ele vai entender que o livro didático é um complemento à aula. Então, não que seja o apoio total. Então, eu vou dar esse livro, mas eu vou notar, enquanto eu dou o livro, quais são as lacunas que meu aluno tem. E a partir daí, eu vou buscar outros recursos para poder dar minha aula. Então, esse aluno sabe dosar o que o aluno vai receber para poder aprender, né? Ele consegue teorizar a prática de suas aulas. Então, esse rapaz aqui, esse profissional, ele aplica a atividade e se alguém vier questionar, então a coordenadora vem e fala, mas por que que você deu essa atividade para as crianças? Ele vai falar, porque eu notei que meus alunos estão com dificuldade de seriação. Então, essa atividade vai trabalhar a seriação desse jeito A, desse jeito B, desse jeito C. Então, eu consigo dar conta de 3 modos de aprendizagem na mesma atividade em relação à dificuldade que meu aluno tinha. E quando eu for voltar para o livro didático, quando eu for fazer as páginas tal, tal e tal, eles vão ter menores dificuldades, então eles vão aprender melhor o que está no livro. Então, você sabe justificar seus atos em sala de aula. Você faz aquilo porque você já sabe a solução para um problema que vai vir lá na frente. Consequentemente, você tem maior sucesso, né, gente? Esse profissional, ele sabe que o processo é importante e ele vai cuidar para que a solução seja de longo prazo. Então, é aquele profissional que, por exemplo, ele dá aula para classes de 3 aninhos de idade, maternalzão lá, creche maternal. Mas ele começa a brincar com a criança de sopro, de imitar animais, porque ele sabe que nessa faixa etária a criança está em pleno desenvolvimento da consciência respiratória. Embora pareça uma brincadeira, se alguém perguntar para ele, por que que você brinca tanto de imitar animal? Ele vai falar, olha, é porque eu preciso que essa criança, quando esteja lá no primeiro ano, ela tenha uma consciência respiratória mais robusta, para que ela consiga ler com mais facilidade, para que seja maior a probabilidade de fluência na leitura dela. Então, essa ligação entre coisas que você faz agora e que o professor daqui 3 anos vai fazer, ela é super importante para esse profissional. Então, ele dá resultados de longo prazo. Veja que ele não foca no problema, que o problema ainda não aconteceu. Ele já sabe que pode acontecer se ele não fizer aquilo. E esse profissional, gente, é aquele que sabe olhar todos os chuveiros e ele vai falar para você assim: olha, você vai comprar o chuveiro tal, da marca tal, modelo tal. Porque na sua casa, se você comprar do modelo X em vez do Y, você vai ter problemas de vazamento, de rachadura, ou senão ele vai queimar muito rápido, porque a fiação acontece isso. Então, além dele saber escolher o que ele precisa dar, ele ainda vai saber explicar essa escolha. Então, ele sabe que tem vários tipos, vários modelos, e ele sabe qual é o para aquela ocasião, para aquele lugar. A mesma coisa o professor. Ele sabe que tem um monte de alunos aí, todos são alunos, mas cada um funciona de uma forma diferente, embora a evolução cerebral vá acontecer da mesma forma dependendo do estímulo, né? O tipo de estímulo vai trazer os mesmos benefícios de acordo aí com a faixa etária. Quanto você paga por uma solução de longo prazo? Que eu vou voltar naquela professora que cobrava R$ 150 a hora a aula e o resto 50. Pagavam 150 porque sabia que com a de 50 ia levar 4 anos para se formar.
com ela se formaria em 1 ano e meio e muito melhor, né? A qualidade de aprendizagem seria mais efetiva. E ela ainda olhava o caso de cada um. Se você trabalha no turismo, a gente vai usar o vocabulário de turismo. Se você trabalha em secretaria, como secretária ali no ramo automotivo, a gente vai ver o vocabulário automotivo. Então, ela já vai ensinando voltado para o que você precisa, né? De acordo com a necessidade. Então, as pessoas pagavam realmente mais, porque a hora dela valia mais. Volto lá na minha pergunta inicial, gente. Quanto vale sua hora-aula? Depende. Depende do quê? De algumas coisas. Você é um professor de memória, mecânico ou profissional? Se você é um profissional, porque você, por exemplo, tem a fala assim, porque eu fiz 3 faculdades e 5 pós, e estou na sala de aula, dando aula ali para o 4º ano do fundamental na prefeitura, no município ou no estado. Aí entra uma outra questão que eu não vou entrar aqui no vídeo, que é montessoriana, por sinal, que é das questões de quais são as independências que você não transpôs na sua vida, né? E nesse caso aí, ela é muito econômica porque está atrelado ali a questão da comodidade do serviço público em relação a salário, inclusive, e benefícios. Mas, se você é um profissional que fez todas essas faculdades, precisa ver o que você faz com o que você aprendeu lá. Se isso não reflete no seu trabalho em sala de aula, você não pode se classificar como profissional. Se isso não reflete, se você usa o livro como apoio, você vai ser operacional, mesmo tendo feito 15 faculdades. Se você usa as suas memórias como apoio, você vai ser um professor de memória, mesmo tendo estudado 25 faculdades. Então, não é o quanto você fez, mas é o que você fez com o que você aprendeu. E como você enxerga aquilo na sua vida profissional e pessoal, né? Se você é um profissional desses, que eu estudei tal coisa, A, B e C, e eu sinto que eu não encaixo mais na sala de aula, porque a sua hora-aula vale mais do que aquela instituição consegue pagar. E nesse caso, é quando você começa a estar pronto para ser um professor empreendedor. Daí você tem que buscar outros horizontes, senão você vai ser um trabalhador insatisfeito mesmo. Agora, quanto vale a hora-aula nacional, gente? Se o professor ganha mal, eu deixo a vocês decidirem de acordo com tudo isso que eu expliquei. Vocês acham que a grande parte, a grande massa de professores está, embora a gente tenha reconhecimento social, o preço pago pela hora-aula vai ser de acordo com o que você oferece de resultado. Vocês acham aí que a gente está mais no de memória, no operacional ou no profissional pelo resultado de pessoas sendo formadas para o mercado de trabalho que a gente tem aí a longo prazo? Porque às vezes, claro, a culpa nunca vai ser de um só, a culpa é de um corpo de professores. Então, às vezes, a criança teve professores excelentes em 3 séries e no resto não. Né? Você pode ser um dos excelentes, mas ela teve contato com outros professores que levaram esse resultado. Então, fica a reflexão. Quanto vale a hora-aula de um professor no Brasil, de acordo com o perfil? Será que está sendo bem pago? Será que é a mais? Será que é a menos? Daí eu vou deixar para vocês se degladiarem aí nos comentários. E meu próximo vídeo vai ser bastante relevante sobre esse assunto também. Se você gostou desse, provavelmente vai gostar do próximo. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, aproveitando que eu sempre aproveito, né? O site das nossas redes sociais, porque você pode também ter informações sobre essa questão de carreira, de prática escolar nas redes, beleza? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e se beneficiado aí, reflitam bastante.